Paz em Jesus, nossa série de reflexões sobre o Êxodo continua. Hoje nós vamos ler e refletir o capítulo 30 do Êxodo, que fala sobre o altar dos perfumes. Nesses capítulos, agora do 25 em diante, nós estamos falando sobre o templo de Deus. Não necessariamente o templo, é o tabernáculo, né? O templo só foi começar a ser construído, como se Deus quiser, veremos mais para frente, no período de Davi e Salomão. O altar dos perfumes. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. Fá-lo-ás de madeira de acácia. Seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado será quadrado e terá 2 côvados de altura. Seus cornos farão corpo com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus cornos, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro, abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e recobri-lo-ás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, queimá-lo-á também entre as 2 tardes. Quando acender as lâmpadas, haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os cornos do altar. Com o sangue da vítima pelo pecado, fará a expiação uma vez por ano em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima consagrada ao Senhor. Imposto para o culto. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres o recenseamento dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que forem recenseados pagará meio siclo, segundo o valor do siclo do santuário, que é de 20 gueras. Meio siclo com a contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio siclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate e o aplicarás ao serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. Bacia de bronze. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze, colocá-la entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua de geração em geração. O óleo da unção e o perfume sagrado. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas,
500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana odorífera, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que o tiveres consagrado, eles tornar-se-ão objetos santíssimos, e tudo o que o tocar será consagrado. Ungirás Araão e seus filhos, e os consagrarás para que sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: esse óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífica, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, pô-lo-ás diante da arca da aliança na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Considerá-lo-ás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio do seu povo. Agora ali, todo esse trecho 30, o capítulo 30 todo, esse é o capítulo 30. Me perguntam, o que tem isso? Daí que nós tiramos a riqueza de nossa reflexão. A minha reflexão que eu tenho para passar para vocês é que isto aqui simboliza a ceia dos apóstolos. Na Igreja Católica, na hora da apresentação da oferenda, o sacerdote prepara o altar de Cristo com o pão, o vinho, para depois da oração eucarística, ele ser consagrado no corpo e no sangue de Jesus, segundo a nossa fé. E tem a parte que eles lavam as mãos para purificar na bacinha, na água. Então simboliza esse ato aqui do altar dos perfumes. Solenidades. Usa-se o incenso. Para nós, lá os israelitas devem ter um tipo de celebração. Eles não têm, porque acabou-se, o terceiro templo. Quando chegar ao final dos tempos, será feito o terceiro templo e retornarão com essas atividades. O terceiro templo está sendo preparado no Instituto do Templo. Hoje, os levitas têm a função dos levitas, que será falado mais à frente, se Deus quiser. Eles são os únicos que permanecem com os serviços em maior atividade. Os sacerdotes, eles entram nas sinagogas e em uma celebração ou outra em que eles são solicitados, eles fazem a leitura do Êxodo, a leitura que lhes são conferidas como sacerdócios, mas eles permanecem ocultos, no mistério,
porque eles estão se preparando para o dia quando retornará de novo esses sacrifícios. Como diz no Apocalipse, a suspensão do holocausto perpétuo, né? Foi suspenso o holocausto perpétuo, porque Jesus é o novo holocausto, né? O cordeiro imolado, o cordeiro perfeito, né? Que veio para ser o pão vivo descido do céu, né? Todos esses preparos aqui, devido a muito pecado do povo israelita, foi suprimido o holocausto perpétuo, como, se não me engano, no livro de Daniel tem uma menção sobre isso. Mas agora, continuando no nosso estudo aqui, que é o capítulo 30. Tem o óleo da unção que permanece até hoje entre os sacerdotes da Igreja Católica. Costuma ser usado com maior profusão na época da Quaresma, para confortar os enfermos. As pessoas que estão enfermas necessitando de serem confortadas. Creio eu, como leiga, eu sou ministra da igreja com a graça de Deus, mas creio eu que deva ser uma composição semelhante a essa, pois tem a missa dos Santos Óleos nas quinta-feiras, a parte da manhã, que é feita a renovação, a bênção dos óleos e é distribuído nos diversos setores em que a igreja atua para confortar os fiéis. Também é tirado desse capítulo aqui, permanece até hoje essa tradição. Cabe a nós, cada um tem um mistério da sua vida. Você está vivo? Porque aqui é uma maldição, né? Em Jesus é bênção, aí é um mistério. Se você achar que deva ser lavado, ser ungido, aí a reflexão é para cada pessoa. Eu, graças a Deus, pela fé, tenho certeza que Jesus é meu único suficiente Salvador, e nele creio que tudo é perfeito. O Senhor disse a Moisés, versículo 34 do capítulo 30. Toma aromas, resina, casca odoríferas, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Então, essa composição é pura e santa. Tem que ser puríssima e tem que ser santa. O que é ser santo? Ser separado para a função de Deus. Todas as pessoas que participavam desse ritual, elas eram santas. Ele é puro e santo, e a pessoa se tornava pura e santa. Então, tudo isso, tudo que é puro e santo é separado para Deus. Separado de tudo. No caso aqui, era a igreja de Deus nessa época, né? Agora nós somos igreja de Jesus. A igreja de Deus é a igreja que alcança a sua perfeição já em Deus, né? É aquela igreja que não tem o pecado nela. É a igreja que em Deus já alcançou a graça. Por isso que chama-se igreja de Deus. A igreja de Jesus é aquela que, infelizmente, devido a muita força do mal, ela se deixou abater pelo mal, morreu, né? E Jesus veio para resgatar, para dar novamente a vida e nos unir novamente com o povo. Como uma vez eu disse para vocês, nós somos, todos nós, independente de raça ou cultura, por isso que não se pode ser racista, todos nós somos descendentes dos israelitas. Só que tem a igreja que permaneceu, que é a igreja de Deus, a igreja de Israel, o povo que não foi disperso ou que por um mistério de Deus se dispersou, mas retornou para Israel, que são a igreja de Deus, que no final dos tempos será confirmada como a igreja de Deus. Nós, como somos dispersos e já sofremos várias misturas de raças e línguas, nós somos a igreja de Jesus, pois, infelizmente, o pecado tentou nos vencer, mas Jesus veio e em Jesus a morte foi vencida. E nós somos vencedores no céu com Jesus, para a glória de Deus também. Tudo que é para ser perfeito, puro e santo é glória de Deus e glória de Jesus. Por isso que
é uma falta de conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo ter preconceitos. Não se pode ter preconceitos. Todos nós somos um só em Deus, um só em Jesus. Então é isso. Depois, ao final aqui do versículo 38, diz: Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio do seu povo. Só os sacerdotes escolhidos por Deus tinham essa função, tinham esse dom. Eles eram os perfumistas para Deus. Ninguém poderia imitar e ninguém poderia usar esses perfumes fora da determinação de Deus. Era um dia santo. Esse dia era o dia que todos os israelitas recebiam a purificação dos pecados, né? Todo ano. Por quê? Às vezes você fala assim, voltou a pecar, só que Deus, ele nos tem em espírito no céu, mas aqui na terra, ele não sabe quem é. Então, por isso que ele falava sempre, porque todo ano nascia novas pessoas, sempre se renovava. Não é por isso que significa, pecou de novo. Não podemos julgar desse modo. É porque o povo de Deus se renovava. Pode-se ver aqui que tem em um trecho que diz os maiores de 20 anos. Então, acima de 20 anos, todas as pessoas, todos os anos, renovavam e se purificavam diante de Deus, pois era a lei de Deus e a obrigação de todo o povo israelita. Espero ter ajudado, uma ótima reflexão e até a próxima, se Deus quiser.